né? Estou vereadora na cidade de São Paulo, pela União Brasil, e estava na mesma posição que o Faustino, né? Fomos eleitos juntos no ano passado, e ambos, né, e alguns outros vereadores também, nós fizemos o pedido para o partido liberar, né? Você só pode sair, é importante frisar algumas coisas, né? Por que o Kim e o Guto conseguiram sair? Ano eleitoral tem a janela partidária que termina agora dia 4. Quando você não está no seu ano eleitoral como vereador, você precisa ou da liberação do partido, ou esperar até 2028. Sim. É muito simples. Eu tentei a liberação, ainda não consegui, eu falei que eu sou brasileiro, não desisto nunca, então até o dia 4 tô tentando, mas é muito claro, né? Se a União Brasil não me liberar, eu não serei candidata, assim, não existe um outro caminho, né? A missão, enfim, é tudo que a gente sonhou, é tudo que a gente idealizou, é tudo que a gente quis e é uma realidade. Então, não tem como ser candidato em outro partido. O que aconteceu com o Faustino foi um projeto pessoal de poder, né? Ele quis sair candidato deputado federal, União Brasil não liberou ele aqui, e ele simplesmente saiu do Movimento Brasil Livre e também, obviamente, né, nem entrou na missão. Então, eu fiz questão porque foram ditas algumas inverdades aqui, né, por ele, enfim. Primeiro, que ele perderia o mandato. E não, você não perde o mandato, é só você não concorrer, você apoiar um coleguinha. Eu gostaria muito de ser candidata ao Senado do Estado de São Paulo. Né? Enfim, eu tenho o Estado de São Paulo tatuado aqui, eu sou bem bairrista, ali gosto. Vejo também os nossos senadores não representam bem. São Paulo é uma vergonha, todos os senadores, é uma pauta que eu gosto. Mas se o meu partido não me liberar, não tem a menor chance de sair pela União por qualquer outro partido. Então, era simplesmente ele não sair candidato, permanecer como vereador, e apoiar algum outro. Nós temos dois vereadores lá que saíram mesmo. Mas eu fiquei só com uma dúvida aqui, porque assim, por exemplo, o Arthur começou falando que quando você está no missão, você está pronta para perder. Sim. E aí você disse que não vai deixar o partido, o União Brasil. Aí você segue no União Brasil, né? Você acabou de falar assim, não, mas então eu não vou ser candidata, eu sigo no União Brasil, porque o União Brasil não vai deixar, não vai me dar carta de anuência que você precisa nesse caso. Então você não está fora do que o Arthur começou falando, de que quando você está no missão, você está pronta para perder? Não, é exatamente o contrário. O que vai acontecer é que eu não vou levar meu voto para União Brasil. Eu vou pegar o meu capital político, vou escolher teremos senador em São Paulo também, teremos candidato a deputado federal, estadual, farei campanha para absolutamente toda a chapa. Então, o meu capital político não estará na chapa da União Brasil. Mas, vereadora, não seria mais legítimo, já que a senhora tem tem essa ideologia que a senhora fala tão aflorada, não seria mais legítimo e mais justo com a senhora ser candidata, deixar o mandato de vereadora e ser candidata a deputada, senadora, enfim, nesse projeto que a senhora ingressa, que é a omissão, ou seja, na hora que a senhora opta por colocar uma outra pessoa, a senhora está ficando no status quo de vereadora. E mais, a senhora sabe também muito bem que não se transfere 100% dos votos. Isso a pesquisa mostra no máximo 30%. Não, em absoluto. O que não pode acontecer é eu levar os meus votos para uma outra chapa hoje. E é isso que não vai acontecer. Mas se a senhora fosse candidata pela missão, não levaria. Levaria para o partido. Mas é que ela não pode ser candidata. Só para deixar claro. Ela poderia abrir mão. A alternativa que vocês estão dando é o seguinte: ela abre mão do mandato. Só que é o seguinte: se ela abre mão do mandato, o que acontece? Entra um suplente, que não é um suplente da missão, é um suplente do União. Então, ela estaria traindo, em nome de um projeto pessoal, ela estaria traindo seus eleitores de São Paulo. Então, tem coerência. Se eu sou um cidadão paulistano, votei na Amanda, porque ela quer ser senadora, ela vai deixar um suplente que eu não gosto entrar? Então, como a gente no caso, é um suplente realmente que a gente já fez oposição. Quem que é? Adilson Amadeu. É o Adilson Amadeu ainda. Pra quem não sabe, o Adilson Amadeu é ele é da esquerda, né? Já foi do PT, se não me engano, e ele é do lobby dos táxis, contra o Uber, etc. Mas, até independente disso, eu acho que a grandeza da Amanda, justamente não disputar a eleição e abrir mão do projeto pessoal dela, é o que faz ela ser tão querida. E até respondendo a sua pergunta, você trouxe um dado muito interessante, que no máximo 30% dos votos são transferidos. Isso acontece quando você fala de políticos genéricos, em partidos genéricos. Nós somos diferentes. Tá? A missão é um partido onde todas as pessoas estão comprometidas com a mesma causa. Vou dar um exemplo para a senhora. Se você pegar e falar assim, qual a diferença programática do PSD, PSB, PSDB, União? Não tem. Agora, se você pega, por exemplo, vou até dar um exemplo de partidos de esquerda. Se você pegar o PCO tem um conteúdo programático. O PSOL tem. Nós também temos. O nosso é oposto a eles, mas nós temos um conteúdo programático. E nós temos ali, ó. O que está cada dia mais raro na política, né? Você ter bandeiras realmente partidárias. Pra você ter uma ideia, eu não sei se vocês sabem, a gente escreveu um livro
do que a gente quer pro Brasil. Um livro não, né? São fascículos, né, de pesquisa para que a gente escreva o livro amarelo. São 6 fascículos onde a gente está escrevendo todas as nossas pesquisas para todas as áreas do que a gente pensa no Brasil. E todo mundo que entra na missão tem que seguir aquele rito. Ó, você vai ler este livro e você vai concordar com este programa. Entendeu? Por isso que o nosso projeto é diferente, porque ele é um projeto... ele é muito menos voltado para a popularidade de uma pessoa e as pessoas em volta buscando o seu quinhão, né, daquela popularidade, e muito mais sobre o projeto em si, né? Só uma coisa, um exemplo que eu preciso falar que a Amanda está aqui, porque é o seguinte: quando a Amanda apareceu no meu gabinete em 2019, a Amanda ela já era uma pessoa conhecida na cidade dela por conta da causa animal, e ela ia disputar a eleição para vereança e ela ia ganhar. Eu fiz um convite para ela igual eu fiz aqui no começo. Eu falei: olha, Amanda, eu vou te convidar para perder, tá? Você quer perder uma eleição comigo aqui em São Paulo, mas aí você entra no time? Ela veio em 2020, perdeu a eleição para vereança em São Paulo. Depois, 2022, ela disputou de novo por falta de 2.000 votos. Ela perdeu de novo, continuou no time, sem salário, sem cargo, sem nada. E aí depois ela se tornou a vereadora do MBL e assim por diante. Então, é muito menos sobre o projeto individual e muito mais sobre o projeto em si. Então, assim, só para complementar, né? Então, ele não ia perder o mandato, ele poderia simplesmente continuar como vereador e apoiar algum outro candidato, apoiar a chapa. Desta chapa da missão. Exatamente. Então, assim, ele não levaria o capital político dele para um outro partido e ele apoiaria ali de uma maneira mais efetiva o grupo. Então, daqui em 2030, ele sairia provavelmente em 2028 vereador de novo, 2030 ele ia conseguir concorrer, mas ele antecipou as coisas. Então é importante frisar que, assim, ele não perderia o mandato não sendo candidato, né, porque isso é uma falácia. E outro também que ele estava sendo ameaçado, então ninguém ameaça ninguém a permanecer num partido. Esse é o primeiro e último vídeo que eu faço respondendo ao MBL e mostrando pra vocês a verdade da minha saída. Veja que pra falar a verdade você não precisa colocar fundo preto, você não precisa ir numa rádio, só precisa chegar do treino e falar a verdade. E eu só resolvi falar isso porque a Amanda, vereadora em São Paulo, na segunda-feira, estava aqui na minha cidade natal falando que eu menti e estava lutando por um projeto pessoal. Então vamos começar falando sobre projeto pessoal. Eu nunca recebi um cargo do União Brasil, diferente da Amanda Vettorazzo, que rodava o Brasil com o projeto Defesa Lilás pelo União Brasil. E há 20 semanas ela soltou esse vídeo aqui no perfil do União Brasil, chamando você para se filiar à União Brasil. A política precisa de mais mulheres que enfrentam, persistem e transformam a vida das pessoas. O nosso mandato assumiu esse desafio de transformar a vida das pessoas. Ative o modo União. A Amanda, ela não abre mão do mandato dela para ser candidata pelo Missão, porque o mandato da Amanda é muito estratégico para o MBL e para o Missão ser base do Ricardo Nunes ao preço de ter uma subprefeitura, e mesmo entrando em contradição, faz sentido porque na subprefeitura consegue colocar pessoas aos cargos. E um detalhe nisso tudo é que eu era o único vereador do MBL em capital que não era base da prefeitura, mesmo aqui em Natal, o prefeito sendo do União Brasil. E veja que até aqui eu não fiz nenhum critério sobre certo ou errado, você que vai julgar do outro lado se você acha certo ou errado. Aqui eu só estou mostrando que enquanto a Amanda fala de mim que eu me rendi a um projeto de poder pessoal, é a mesma Amanda que tinha cargo no União Brasil, que rodava o Brasil com um evento do União Brasil e que chamava as pessoas 20 semanas atrás para se filiar ao União Brasil. E agora começou a chover, vou fazer o vídeo aqui debaixo da garagem. Agora vamos para o cálculo do Missão e do União. Cada voto de deputado federal contabilizou na última eleição de 2022 R$ 9,76. Faustino, o que tem a ver? O que você está falando? Simples, eu falei que estava disposto a sair pelo Partido Missão desde que o MBL conseguisse minha anuência para sair do mandato sem perder o mandato. Ponto. A partir do momento que o MBL não conseguiu, eu falei, olha, o José Agripino conversou e disse, Faustino, saia pela União, quando você for eleito, eu libero você para ir para a Missão. O MBL falou o quê? Não serve. Ou abre mão do mandato, ou não seja candidato. Ah, Faustino, você não poderia não ser candidato? Vou falar pra você, calma aí. Eu abrindo mão do meu mandato e conseguindo 100 mil votos e não sendo eleito, mas conseguindo 100 mil votos pra chapa do Missão, eu iria conseguir aproximadamente R$1 milhão pro partido mensalmente. Faustino, se você não fosse candidato, se eu não fosse candidato, digamos que eu iria conseguir transferir 30 mil votos. Iria garantir ali pelo menos R$100 mil pro partido mensalmente. Sabe qual é a conta que não fecha aqui? Onde fica o interesse do povo? Nessa lógica de apenas visar o quanto minha candidatura vai somar para o partido em dinheiro, pouco importa se eu vou tirar um Benes, um João Maia, um Robson Faria ou qualquer outro que é mais do mesmo, que vocês sabem o que faz com emenda. Nessa lógica, não importa se a gente vai conseguir derrubar um cara desse e conseguir uma cadeira de deputado federal, porque existia a possibilidade do Agripino me liberar depois de eleito. Nesse jogo, nessa soma só interessava passar a cláusula de barreira do Missão e conseguir esses votos para render fundo partidário. Ou seja, perceba que nessa lógica está apenas vingando o interesse do grupo e não o interesse
do Rio Grande do Norte. E perceba que até agora eu não julguei se isso é certo ou errado. Na lógica partidária do Missão, isso vai ser super certo. Na lógica de povo que me colocou aqui, isso vai ser super errado. E mesmo tendo me desvinculado do MBL, eu continuo sendo um vereador independente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Por que eu falo no estado do Rio Grande do Norte? Porque eu sou pré-candidato a deputado federal pela União Brasil e pela primeira vez na história nós teremos candidato com chances reais de ganhar sem apoiar nenhum candidato a governo. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou mega moralista? Não, porque eu sou coerente. E eu não quero abrir mão da minha coerência para fazer o meu eleitor ter que fazer uma ginástica mental para justificar algo que eu não sou e ele sabe que eu estou errando. E eu não vou mentir para ele sabendo que eu também estou errando. Então, meus amigos, fica aqui muito bem respondido do porquê eu saí do MBL e a real história em torno de tudo isso. Vale lembrar também que essa conversa está rolando desde o ano passado. E desde o ano passado eu afirmei e não menti uma vírgula. Eu falei, consigam minha saída para sair candidato pela Missão, mas caso não consiga, eu serei candidato pela União Brasil, porque eu não vou chegar para a população e vou falar, pessoal, eu não vou ser candidato porque o MBL não quer. Essa foi a real história.